Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu tô de volta e hoje nós vamos falar a respeito da carta de 3ª João, né? 2ª João ali que ele falou direcionado a uma senhora, falando a respeito de acolher, de comungar, de receber, de ser hospitaleira, uma mulher que estava hospedando a todos, né? Ela não tinha distinção, estava fazendo comunhão com todo mundo, até quem estava errado, fazendo obras más. E aqui em 3ª João, esta carta não vai ser para uma mulher como foi a outra foi uma única carta endereçada a uma mulher, né, no Novo Testamento. E na 3ª João ele está endereçando a carta a Gaio, um homem maravilhoso. E as palavras também foi escrita provavelmente em Éfeso, tá? Dizem os estudiosos aí que provavelmente foi em Éfeso. Data provável também 94 depois de Cristo. Palavras-chave, vocês já vão ver que faz muita conexão aí com a 2ª carta que João escreveu. Acolher e comunhão. Expressão-chave, cooperador da verdade. Veja, se tem quem coopera com a verdade, também tem quem coopera com a mentira. Aquela senhora, ela estava cooperando com as duas coisas, né? É como se ela estivesse em cima do muro. Ela cooperava com quem falava a verdade, mas ela também estava cooperando ali com quem estava criando heresias, né? Os gnósticos estavam falando a respeito do Cristo não ter vindo em carne. E aí ele ensina ela então como deve ser. E aqui, quando ele vai falar, ele até o tema dessa carta, dessa epístola aqui de João, é praticar a hospitalidade para com os servos de Deus. Nós devemos sim praticar a hospitalidade com os servos de Deus para criar esta comunhão, sabe? Receber, assim como aquela mulher recebeu. Foi Elias ou Eliseu? Eliseu, né? Que ela recebeu, criou um quartinho para ele profetiza um filho na vida dela. E olha, o filho nasceu, quando morreu, ela teve para onde correr. E aquele homem foi lá, orou e o filho dela voltou à vida. É esse o tipo de homem que nós devemos ter comunhão. Esse é o tipo de homem que nós devemos trazer para dentro da nossa casa. Homens de Deus, mulheres de Deus. Mulheres que pregam a verdade real e não heresias. Amém? Versículo-chave é o versículo 8 que diz: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Às vezes você não tem um chamado de ir pregar a verdade, você não tem um chamado de vir gravar um vídeo, você não tem chamado de mestre, de ensinar. Você não tem um chamado de estar ministrando vidas, mas você tem um chamado do acolhimento. O chamado de receber, de ser hospitaleiro. Sabe quando você tem o chamado de ser hospitaleiro e hospeda aqueles que falam a verdade, você ganha o mesmo galardão no céu. Você vai ser um cooperador da verdade, você tem um cargo ali. Quando você recebe um homem, uma mulher de Deus que prega verdadeiramente a palavra, queridos, vocês estão se tornando cooperadores. Vocês também estão se tornando cooperadores para que a palavra vá, para que a palavra cumpra o propósito dela, para que o ID cumpra o propósito dele. É maravilhoso isso, gente, é maravilhoso. E aí quando nós vamos fazer um comparativo de 2ª e 3ª João, nesse livro aqui ele faz alguns comparativos que eu quero compartilhar com vocês porque o meu coração falou demais. Em 2ª João, ele exorta a respeito de não receber pessoas que propagam heresias. Nós não devemos dar nem as boas-vindas. Vocês lembram do que a palavra falou para nós no 2ª João? E no 3º João, ele incentiva a hospitalidade para com aqueles que pregam a verdade. Ou seja, não é parar de hospedar, é saber quem se hospeda. Amém? Em 2ª João, diz que não devemos nos tornar cúmplices da mentira. Aquele que recebe, quem prega erroneamente a palavra, quem prega mentiras e heresias, se torna cúmplice. É como alguém que está junto num assassinato. Ele não cometeu o assassinato, mas ele viu. Se ele não denuncia, ele está compactuando. Amém? 3ª João declara que precisamos nos tornar cooperadores da verdade. Se o Senhor te der uma oportunidade de receber alguém que verdadeiramente prega a palavra da verdade na sua casa, receba, nem que seja para um café.
Nem que seja para um almoço, para uma janta, que não seja para uma pernoite. O que você tiver de oportunidade de abençoar a vida de alguém que prega a verdade, faça. Você se torna um cooperador. Amém? Em 2 João, foi escrita para uma mulher que poderia ser explorada pelos falsos profetas por causa da sua generosidade. A nossa generosidade, ela pode sim ser explorada. Use a sua generosidade com discernimento e sabedoria. Amém? 3 João foi escrita a um homem que deveria se posicionar a favor da verdade contra alguém que se recusava a receber os servos de Deus. Amém? Existia um homem aqui, um líder, que ele estava se recusando a receber servos de Deus. E João escreve então para Gaio para que ele se posicione em favor da verdade. Às vezes você vai ser aquele que precisa se posicionar. Querido, se posicionar nem sempre é fácil. Na verdade, muitas das vezes que a gente se posiciona, a gente recebe pedrada. Na maioria, a gente não recebe aplausos. Hoje mesmo eu fui fazer um post na internet falando que o cristão ele não deve amar a tudo, porque em 2 João vai dizer para mim e para você que nós não devemos amar o mundo. Então não é a tudo que nós devemos amar. Nós devemos amar a vida da pessoa. Nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. Nós devemos amar a nós mesmos. Porque nós somos o parâmetro do amor ao próximo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, eu não consigo amar o próximo. Então eu devo amar a mim. Eu devo amar o meu próximo. Eu devo amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu devo amar a palavra da verdade. Eu devo amar o meu chamado e o meu ministério. Mas o mundo eu não devo amar. Eu devo ser participante desse mundo. Eu posso usufruir das coisas aqui. Mas eu não posso amar ao mundo. Este lugar não é o meu lugar de origem, nem meu lugar de destino. Eu vim do céu e para lá eu vou voltar. Isso aqui para mim é um local de passagem. Então, se é um local de passagem, eu não tenho que amá-lo. Eu tenho que passar cumprindo o meu chamado aqui. Mas eu não posso amá-lo. Este foi um post de posicionamento. Antes de postar, eu ainda fiquei pensando. Corre lá no _Aline Abreu e leia este post exclusivo que eu tô falando. Foi um post de posicionamento. Eu olhei para meu esposo e falei, tá muito forte o que eu escrevi aqui? Ele falou, não, é um post de posicionamento. Talvez você não receba aplausos, mas eu não tô aqui para receber aplausos. Eu tô aqui para falar da verdade do Senhor. Então, às vezes, você será chamado a somente se posicionar. Talvez você seja chamado a se posicionar contra alguém, contra uma liderança que está se portando da maneira errada, como este homem aqui, o tal do Diótrefes, né, que ele era um arrogante, autoritário líder, que estava querendo fazer tudo do jeito dele, não do jeito da palavra, não do jeito do Senhor. Mas o Gaio, ele é chamado a se posicionar. Talvez essa seja a sua posição hoje, amém? Se posicione em amor, lembre-se. 2 João adverte sobre problemas com os que vêm de fora. E 3 João alerta sobre os problemas com os que estão dentro da igreja. Os que estão de fora, vindo pregar na sua cidade, precisando de um lugar para dormir, e estão pregando heresias, está falando sobre a respeito do que vinha de fora em 2 João. Mas quando vai falar de 3 João, está falando de alguém de dentro, está falando do Diótrefes, que dentro da igreja estava se posicionando de maneira errada. Amém? 2 João censura uma igreja que se abria excessivamente, recebia a todo mundo, gente. Recebia a todo mundo. Sabe, você vê aí um povo de Deus pregando umas coisas. Você fala, gente, mas que Bíblia que esse povo tá lendo? Estão criando teorias, sabe? No meio de 99% de verdade, estão colocando 1% de ocultismo, 1% de mentira. Nós devemos, como povo de Deus, conhecer a palavra a ponto de saber, de doer o nosso ouvido quando a gente escuta uma heresia. Se nós estamos escutando heresia e estamos felizes com isso, a culpa não é de quem está pregando heresia, a culpa é nossa. A culpa é nossa, que não estamos estudando a palavra do Senhor com responsabilidade, como os bereanos faziam. A culpa é nossa. Nós não devemos aceitar, nós não devemos comungar com o tipo de gente que está pregando mentira. E aí, 3 João, quando repreende uma igreja que está fechada demasiadamente, e nós conseguimos olhar pelos dois paralelos. Eu não posso ser
deliberada, aberta a tudo, recebendo tudo, vem todo mundo do jeito que estás e vamos falar de qualquer verdade do evangelho, mas eu também não posso ser uma igreja fechada somente para as minhas verdades, porque eu sou líder, então eu sei e acabou, sabe? Nós devemos encontrar aí o meio termo com amor. Líderes são homens, líderes também erram. Líderes precisam estar abertos a vir e receber pessoas de fora, mestres que vão ensinar verdadeiramente a palavra. Líderes que entendem que neles não tem tudo que é necessário para alimentar uma igreja. Tem líderes que são evangelistas e vão precisar de pessoas que são chamados a mestres a ensino. São profetas chamados à exortação. Líderes fechados como um arrogante Diótrefes. Eles também não estão corretos, assim como também receber todo mundo não está correto. Nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. Amém? Mesmo que eu seja uma mulher de Deus, que eu conheça a Bíblia, ainda assim eu preciso do outro. Eu preciso me diminuir. Eu preciso me... Tem uma professora do seminário, Marcinha faz seminário comigo e Keila, vão lembrar dessa frase da pastora Silvia, que ela diz que nós precisamos nos diminuir, né, nos recolher a nossa insignificância. Às vezes nós, como seres humanos, nós nos deixamos ser arrogantes demais para aquilo que conhecemos. E aí nós não entendemos a nossa insignificância no reino, a nossa pequenez, o quanto nós precisamos diminuir para que ele cresça. Amém? Talvez hoje esse seja o seu caso. Talvez essa palavra esteja cortando aí para você. Mas a salvação, querido, a salvação, querida, é só você dizer: Senhor, essa palavra está me tocando, eu preciso me diminuir, eu preciso parar para ouvir outras pessoas, eu preciso aprender com outras pessoas, eu não posso ser fechada, sabe, como se eu fosse dona de toda a verdade. Amém? Amém? Em 2 João, a última, deseja restringir a proliferação dos erros doutrinários. Nós não podemos deixar o erro doutrinário ele continuar. Nós precisamos ser aqueles que em amor batem de frente com o erro doutrinário, sabe, mostrando a verdade da palavra em amor. Eu não estou falando de discussão, não estou falando de causar divisão, não estou falando disso. Não se apoie numa palavra dessa para sair fazendo como Pedro, cortando orelhas por aí, não. Estou falando em amor, amém? Em 3 João, procura disseminar a proclamação da verdade. Sabe como nós debatemos a proliferação da mentira e da heresia? Não é apontando um monte de dedo e dizendo isso e dizendo aquilo. Não, gente, eu tô vendo tanta gente, pregador, agora dono da verdade, e batendo na noiva de Cristo, sabe? Nós precisamos entender que quando a gente vai arrancar o joio, a gente às vezes arranca o trigo. É necessário deixar que cresça e que amadureça. E que quando houver esse crescimento e amadurecimento do trigo, e o Senhor vai bater, o joio vai voar. Porque o joio, ele não tem peso. O joio, ele é levado por qualquer vento. Nós precisamos entender em amor. Nós precisamos somente disseminar a proclamação da verdade. Proclame a verdade com toda a sua vontade. Descubra que verdade é essa da palavra e use todos os meios possíveis para você disseminar. E as pessoas que ouvirem a verdade ela vai entrar e vai penetrar, e aí o trabalhar é do Espírito Santo de Deus. O seu papel é disseminar a verdade, e o papel do Espírito Santo é fazer com que a verdade entre e convença o pecador da verdade, do juízo. Faça a sua parte, crendo que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Amém? Que nós possamos aprender a ser hospitaleiro e generoso como Gaio, se posicionando na verdade, sabe? Tendo discernimento de quem a gente deve comungar e de quem nós devemos somente amar, pregar, levar o evangelho. Que nós não sejamos arrogantes, autoritários como um Diótrefes, mas que sejamos também exemplar como um Demétrio. Amém? Que o Senhor faça com que essa palavra entre no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Se posicione pela verdade do Senhor, proclame, dissemine a verdade do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja, se você sentiu no seu coração que você tem um chamado de proclamar o evangelho do Senhor, eu quero te pedir, entre em contato conosco, coloca aqui o seu telefone, um amém,
Entre na minha rede social, né, do Projeto Mulheres de Joelhos, @Projeto Mulheres de Joelhos, ou entre na minha rede social, @Aline Abreu, e diga: eu quero participar, eu quero proclamar o reino com vocês. Nós precisamos de mulheres se alistando no nosso exército, amém? Não mulheres que venham somente receber, mas mulheres também que queiram doar. Nós precisamos sim daqui que quer receber, mas hoje nós precisamos de mulheres alistadas que queiram também doar, sejam participantes, cooperadoras desta obra, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo e último vídeo.